Vamos abrir o nosso texto, nossas Bíblias, no livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 21. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 21. Se você precisar acompanhar o texto, o telão está à sua disposição. Vou começar lendo. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e nem tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas, restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que o abandonam ao Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Queria convidar você a orar mais uma vez comigo, para que a gente clame ao Senhor por entendimento e para que o nosso coração seja amolecido e seja aberto, para que a gente ouça aquilo que o Senhor quer nos falar, mesmo que seja através de um texto tão pesado como esse. Vamos orar? Pai querido, humilha o nosso conhecimento. Faça com que nós venhamos a desconfiar de tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre a vida. Que nós venhamos a duvidar do nosso próprio entendimento, para que a gente possa abrir um espaço dentro do nosso coração que acolha a sua palavra, que acolha a sua orientação, que acolha a sua repreensão e exortação. Não nos deixe orgulhosos, não faça com que nós nos tornemos juízes sobre a tua palavra, se ela nos serve ou não, mas com humildade, que nós nos tornemos solos férteis para a sua palavra. Espírito Santo, caminhe no nosso meio, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu gostaria de contar uma história sobre a minha infância. No condomínio que eu morei durante muitos anos, até numa outra cidade, a gente cresceu com um grupo de amigos e foram anos muito bons, pessoas que eu tenho um profundo carinho e respeito. Mas a gente se conhece desde criança. E você sabe, quando criança a gente não pode levar muito a sério algumas coisas que acontecem, né? Teve uma época que chegou um garoto novo na turma. E ele não era exatamente muito parecido com a gente era muito moleque,
vivia de bicicleta, todo estourado, no barro, na grama. Nossa diversão era acampar e coisas do tipo. E esse era um menino que tinha vindo da cidade, com hábitos diferentes, e um pai que viajava muito para os Estados Unidos e trazia consigo presentes que a gente não tinha acesso. Então, vocês imaginam que, sem muita demora, esse menino entrou para a turma. Mas era engraçado, não tinha muito a ver. E, bom, quem me conhece sabe que eu sou meio briguento e não levo muito desaforo para casa. Aí esse menino começou a ficar meio folgado, porque ele entendia, baseado na oferta e demanda, que ele tinha algo que ninguém tinha para oferecer. Então ele começou a ficar mais confiante de si, e eu não tinha muito saco, e logo briguei com esse menino. Lá em casa o pessoal sabe que eu sou um doce. Quem briga lá em casa é a Camila que briga comigo. É verdade. Eu estou descobrindo agora o que é reciclável e o que não é. Outro dia ela chegou, estava na pia uma casca de banana. O que está fazendo essa casca de banana aqui na pia? Eu falei, eu não sei se casca de banana é reciclável ou não. O que se faz com ela? Eu vou colocar as coisas no lixo. É aí que é para colocar? Não. Então assim, ela que é a braveza da relação, não sou eu. Mas nessa época eu era mais bravo, eu era briguento. E aí briguei com esse menino, óbvio que durante um tempo eu não fui mais convidado para participar das longas sessões de videogame Nintendo 64 na casa dele, 007, Mario Kart, outras coisas. E normal, depois, é coisa de criança, aí 2 semanas depois já era amigo de novo e estava tudo bem. Mas naquela ocasião eu percebi algo muito interessante. Eu não me entristeci porque eu acreditei que os meus amigos tinham me trocado ou me substituído. Até acho que eles eram mais meus amigos mesmo. Mas o que me entristeceu é descobrir que a lealdade deles não era nem para comigo e nem para com esse novo menino. A lealdade deles era para com os seus próprios interesses, que naquele momento entravam em convergência com aquilo que aquele menino tinha para oferecer. Michael Corleone, nosso Godfather, dizia no Poderoso Chefão, parte 2, que o Sushi adora. Sushi ama esse filme, passou o filme inteiro reclamando do meu lado. Que absurdo, esse filme não tem dinâmica, ele é parado. Mas é só porque ele está acostumado com Transformers. Eu ia me vingar disso. O Michael Corleone dizia o seguinte, que ele, desconfiado que havia um traidor dentro de sua casa, ele fala para um dos seus conselheiros: todos os homens são negociantes. Baseado nisso, tudo é possível, porque todo mundo tem o seu preço. Por que falar sobre Isaías? Por que começar uma nova série de mensagens focado no profeta e na sua relação com a cidade? A gente está próximo de completar 1 ano de igreja. E algumas coisas têm se desenvolvido, a gente tem visto transformação, a gente tem visto pessoas chegando, a gente tem visto amadurecimento. Mas a igreja sempre corre o risco de ficar ensimesmada. A comunhão cresce, as amizades se fortalecem e a gente corre o risco de viver dentro de uma bolha. Mas a gente não plantou uma igreja para ficar ensimesmado. A gente não tem um cartaz ali no fundo dizendo: tire as suas sandálias ao sair daqui, porque lá é o solo sagrado. A gente não olha para a cidade como nosso objetivo para a gente ficar aqui. Nossa comunidade carrega o nome dessa cidade porque amamos.
a cidade em que vivemos. E a gente corre o risco de achar que os profetas existiam só para fazer previsões sobre o futuro. Sobre quem seria o Messias, o que vai acontecer, Apocalipse. Mas a gente se engana. Os profetas, mais do que fazer previsões sobre o futuro, eles enxergavam uma alternativa. Uma realidade que fosse diferente daquela em que eles estavam inseridos. E o profeta apontava para essa direção e convidava todo o povo a mudar os seus caminhos, mudar o seu jeito, para caminhar numa nova direção que fosse oposta àquela em que eles estavam inseridos. A gente vai começar a estudar esse livro e a se aproximar do pensamento profético, para que a gente tenha oportunidade também de avistar, de vislumbrar uma alternativa. Quem sabe até uma cidade alternativa. Que seja impactada, mesmo que nós não possamos ver isso em vida, mas que seja impactada pelas sementes que vamos plantar hoje. Amém? Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta de Judá, que viveu no século 8º a.C. Por que eu digo Judá e não digo Israel? Porque nesse momento, Judá e o resto do povo de Israel já não eram mais um reino, mas eram divididos. Logo depois de Salomão, o reino se dividiu. Existia, desde a época de Davi, uma clara divisão entre a tribo de Judá, que ficava ao sul, e as outras tribos que ficavam ao norte. Durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, esse reinado permaneceu intacto, como o reino de Israel. Depois Salomão se dividiu, em Judá ficou a linhagem davídica. Por isso que hoje a gente fala dos judeus, e não tanto dos israelitas. Porque o reino do norte teve um destino diferente do reino do sul. E a gente vai entender um pouco isso, inclusive refletindo sobre as profecias do profeta Isaías. O livro de Isaías, para muitos teólogos, pode ser dividido. Alguns dividem em 2 partes, muitos dividem em 3. Por quê? Porque entende-se que não foi só um Isaías que escreveu todo este livro. Outras pessoas, através do mesmo nome, deram continuidade ao trabalho do Isaías original. Por quê? Óbvio, porque existe uma questão temporal cronológica que fica evidente nesse livro. Então, do 1 ao 39, fica claro que o Isaías está falando de um momento pré-exílio na Babilônia. A segunda parte fica evidente que ele está falando do momento durante o exílio. E a última parte fica também evidente que ele está falando do momento pós-exílio e a volta do povo para Jerusalém. Não é um livro fácil de se estudar, não é um livro fácil de ler, porque essa coleção de profecias e oráculos de Deus para o povo através de Isaías, essa coleção não é organizada numa ordem muito cronológica ou que faça sentido para a gente. Por exemplo, o chamado de Isaías só vai aparecer no capítulo 6. A convocação que Deus faz a ele. Então, para entender, a gente precisa se aproximar um pouco mais do contexto político daquela época, para entender o que Isaías está falando e o que Deus está falando para o seu povo através do seu profeta. E a gente abre o nosso texto hoje, a partir do verso 21, com uma declaração muito forte, com uma imagem muito pesada.
a cidade fiel, a cidade de Jerusalém, que significa cidade da perfeição, cidade da plenitude, não é mais essa cidade. Ela se tornou uma prostituta. O que estava acontecendo? O que o povo de Judá, também o povo de Israel, a sua maneira, estavam experimentando naquele momento? Para que a ira de Deus se acendesse contra eles. A gente estudou durante muito tempo, aí nos últimos meses, a vida de Davi. E Davi teve um herdeiro chamado Salomão. A Bíblia fala do reinado de Salomão como o ápice de Israel. Era um reino que se expandiu, que tinha estabilidade econômica, se tornou poderoso. E depois disso passou por uma série de problemas. Mas durante o reinado do rei Uzias, que é contemporâneo a Isaías, Israel, na verdade, Judá, experimenta novamente um período muito positivo, de estabilidade econômica, de paz, de desenvolvimento tecnológico. O rei Uzias, ele é tido como um grande engenheiro, fortificou as cidades, criou um tipo de armamento engenhoso que garantia vitórias nas batalhas para eles. O povo estava desfrutando de um momento de tranquilidade e fartura durante muito tempo. E tem um outro motivo especial. O grande império daquela época, que era o Império Assírio, nesse momento tinha tido uma queda no seu poder. Os governantes que estavam assumindo não eram tão poderosos quanto os de outrora. Então os reinos ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio, começaram a se fortalecer, porque o império opressor assírio começou a ficar fraco. Então, a gente não está olhando para um cenário crítico ainda de colapso social. A gente está olhando para uma sociedade que está vivendo muito bem, às custas do desenvolvimento da sua cidade, do seu reino e do tempo em que eles estavam vivendo. Só que na Bíblia, diferente do que a gente está acostumado e do que a gente espera, momentos de fartura, de conforto e acomodação, normalmente geram períodos de crise. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, que era escravo no Egito, foi liberto através do trabalho de Moisés, perambulou e caminhou durante 40 anos no deserto. Um povo nômade, que a única coisa que os identificava como nação era o Deus que eles criam, porque eles não tinham território, eles não tinham casa. Esse povo, ainda que pecador, estava em movimento. Era um povo com sede e com fome. Não era um povo acomodado. A Bíblia, ainda que relate as grandes conquistas de Salomão, ela não faz isso com bons olhos. Porque a partir de Salomão, o povo de Israel, e já começa pela divisão do reino, começa a se corromper de maneira sistêmica. Não era que não havia pecado no passado. Se você for ler o livro, você vai ver Deus irado com o povo muitas vezes. Mas a partir daquele momento, o sistema político que é criado, o conforto que é fornecido à população, o acesso aos meios de produção, começa a deixar o povo obeso. E eu não estou falando da obesidade física. É um povo que começa a ficar inchado,
É um povo que começa a ter muito. E por estar acomodado, por estar confortável, não consegue pensar em outra coisa, senão a manutenção do próprio conforto e da própria situação. Porque, sejamos sinceros, ninguém aqui gosta de dar passo para trás na vida. Alguém gosta? A gente faz de tudo, a gente se endivida, a gente toma más decisões porque a gente não quer voltar para trás, não quer viver com menos. Na nossa lua de mel, a gente chegou num dos destinos e eu me senti extremamente enganado pelo Booking. E eu fiquei revoltado, eu falei, você não vai dormir aqui, Camila. Olha, aqui está tudo sujo, jogado. É nossa lua de mel. A Camila, com toda a sua sabedoria e paciência, não, amor, está tudo bem, está ótimo. Falei, não, o meu orgulho não me permite ficar aqui e e providenciar isso para você. Eu quero que você tenha algo melhor. E no dia seguinte a gente procurou um outro hotel. Pediu reembolso das outras diárias que a gente já tinha acertado. A intenção era boa. Era lua de mel, então acho que Deus me deu um desconto nessa. Mas a verdade é que a gente não gosta de dar passo para trás. Ninguém gosta. E quando a gente chega no lugar onde a gente queria chegar, a gente vai fazer de tudo para permanecer lá. A gente vai fazer de tudo para não abrir mão do lugar onde a gente chegou. Star Wars Episódio 3 te ensina algo muito importante. Todos aqueles que adquirem poder têm medo de perdê-lo. Não é à toa que o movimento profético sempre vai entrar em conflito com os reis. Porque o rei é o símbolo da manutenção, ele é o cara que está sentado lá no topo da pirâmide. Ele não quer abrir mão desse lugar. Ele não quer abrir mão do conforto dele. Por isso, os profetas entram em choque e muitas vezes num conflito pesado com os monarcas. Porque o profeta é a voz de Deus, dizendo que aquela sociedade se tornou tudo aquilo que ela jurou não ser. A partir daí começa a desigualdade social de maneira desproporcional. Se você vai olhar para a lei de Moisés, ninguém podia passar necessidade no meio do povo, no acampamento. Ninguém. As dívidas, depois de um certo tempo, elas eram perdoadas. Caducava. A viúva e o órfão, que até ele cita, são a expressão social mais vulnerável daquela sociedade. A mulher não era... existia uma série de leis e de orientações da parte de Moisés para que a mulher não ficasse abandonada. A gente sempre pensa na poligamia como um abuso contra a mulher, mas não era. Era exatamente o contrário. Se o seu irmão morre, você deve se casar e tomar como esposa a mulher dele, para que ela não fique desamparada, porque naquela sociedade, uma viúva ficaria desamparada. Não existia a sociedade como a gente tem hoje, não existia comércio, não existia emprego. Existia seu pedaço de terra, e a viúva estava vulnerável. O pessoal roubava a terra dela, se apropriava dos bens dela. Então a gente tem uma mudança de paradigma. Moisés lá atrás falou assim, se um dia vocês vierem a ter reis, não permitam que esses reis fiquem muito ricos. Não permitam que eles tenham muitas mulheres, porque senão, certamente, eles vão se desviar do caminho do Senhor. E é esse momento que a gente está constatando aqui. E o profeta, por natureza,
recorre a imagens perturbadoras para acordar o povo, para despertar o povo do seu sono profundo. E ele não recorre à imagem da prostituta para fazer um juízo de valor sobre a prostituta, para falar sobre a imoralidade sexual ou algo do tipo. Não, o foco não é a prostituta em si ou a sua sexualidade. Muito menos como profissão, se é que podia se pensar isso naquela época. Mas a prostituta que é trazida para lembrar que hoje Jerusalém se deita com muitos, mas não é fiel a nenhum deles. Só é fiel aos seus próprios interesses. Porque hoje eles vivem uma situação da qual eles não querem abrir mão. Chegando perto da morte do rei Uzias, o que acontece? Um novo governante ascende ao poder no Império Assírio. E esse, diferente daqueles que o antecederam, não é um mau governante, pelo contrário, é um sujeito ambicioso. E a Síria começa a restaurar o seu poderio. E a Síria começa a se tornar novamente uma ameaça para os povos vizinhos. Nessa mesma época, o que acontece? Israel se junta com Damasco para atacar Judá. O que Judá faz? Faz uma aliança com o Império Assírio. E nessa aliança, eles são obrigados a se submeterem às divindades do Império Assírio. O que isso tem a ver com a gente? Por acaso você está dizendo que essa palavra profética é sobre São Paulo ou sobre a nossa situação? Não, eu não estou dizendo que ela é sobre São Paulo, sobre a situação do Brasil, ainda que pareça muito familiar aos nossos ouvidos, né? Esse cenário descrito aqui. Não estou dizendo que o que ele está prometendo para Jerusalém aqui vai acontecer com a nossa cidade ou com a nossa realidade, mas estou dizendo sim que essa profecia fala sobre o nosso caráter como seres humanos e fala também sobre o caráter de Deus. E a gente deve se aproximar do texto agora com humildade, com o coração quebrantado, para entender o que está acontecendo aqui. Porque ainda que nós estejamos começando a passar por uma crise, a crise só acontece porque tivemos muita fartura. E ainda que você não consiga observar, porque você está ensimesmado, você está prestando atenção demais nos seus problemas, ainda que você não consiga ver, você vive uma vida privilegiada. Enquanto muitos não vivem a mesma vida. E eu não estou falando só da questão econômica. Eu estou falando do acesso que vocês têm, que nós temos. Eu estou falando das possibilidades que nos são oferecidas e que a vida nos apresenta, que não apresenta a outras pessoas. Como igreja, a gente tem se tornado cada vez mais indiferente, assim como Jerusalém estava se tornando indiferente para a realidade que estava à sua volta. Porque a gente está confortável demais. Não importa onde você mora, o carro que você tem, mas você tem um iPhone. A gente teve uma oficina de finanças pessoais ontem, aliás, foi um momento muito enriquecedor, e a gente viu quantas coisas que nós temos que não são necessárias. E como a nossa vida financeira poderia ser diferente se a gente abrisse mão de alguns caprichos.
Mas, novamente, estamos falando hoje de nós. E a igreja está apática. A gente já vive numa sociedade apática e indiferente. Numa sociedade que prega tolerância, mas não é verdade. Porque atrás desse discurso se esconde a indiferença. Eu não ligo para o que você faz, desde que o que você faz não me atrapalhe, não me incomode. Essa é a verdade. E a igreja tem se tornado apática, indiferente, ensimesmada, fechada no seu casulo. A gente tem quase que um idioma particular. Tem palavras que saem da nossa boca, que só saem da boca de quem é crente. E as pessoas percebem isso. A gente pensa algo sobre nós ou sobre o mundo que não corresponde à realidade, porque nós não estamos realmente conectados com o que está acontecendo lá fora. E a gente permite que uma série de coisas aconteçam com a nossa sociedade. Por quê? Estamos indiferentes. Desde que a nossa posição não seja modificada, não há problema em ter suborno. Não há problema que os nossos líderes se associem com ladrões. Não há problema. E na nossa ingenuidade, a gente acha que ao protestar, a gente está protestando contra um partido ou contra uma extremidade política, que é um grande engano. Porque todo aquele teatro é feito para nos entreter. Mas a grande verdade é que o problema é muito mais embaixo. E o problema não pode ser resolvido com estratégias econômicas ou políticas. Lembro quando eu ingressei no curso de História, eu tinha alguns posicionamentos até um pouco diferentes dos quais eu tenho hoje. Mas eu fui estudando melhor a história, eu fui entendendo algumas coisas. Impérios mudam, regimes mudam, políticas econômicas mudam. O próprio país, nação, continente muda. Mas o que não muda é o coração do ser humano, porque esse coração, esse vinho, não é mais um vinho puro, foi diluído, foi adulterado, sua natureza foi corrompida e o nosso coração não corresponde mais àquilo que Deus deseja. O nosso coração está corrompido porque nós permitimos que uma série de ideias, uma série de crenças, e se você me permite, uma série de deuses, entrassem nas nossas vidas e mudassem o foco do nosso direcionamento, da nossa jornada. O povo de Israel esqueceu da promessa que Deus fez a Abraão. Vou fazer de você uma grande nação para que você abençoe todos os povos da terra. O povo de Israel se esqueceu do seu chamado, da sua vocação. Acreditou naquilo que os braços conseguiam conquistar. A inteligência, o glamour. Jesus, quando se refere a Salomão, diz que em toda o seu esplendor, porque Salomão virou sinônimo de riqueza. E a gente foi avisado por Moisés, o povo de Israel foi avisado por Moisés, não permita. É um engano nosso acreditar que a rixa que o povo de Israel, ou o próprio Deus de Israel tinha com a idolatria e com os outros deuses era uma disputa religiosa. Não é uma disputa religiosa. Não é uma briga sobre qual religião é melhor. Não tem nada a ver com isso. Aliás, nem se pensava em religião.
naquele contexto. É um anacronismo da nossa parte achar que é uma disputa religiosa. Não é isso. Os deuses são aqueles que determinam o seu destino. O seu Deus vai dizer quem você se tornará. A Bíblia e o Antigo Testamento trabalham em cima de uma ideia, que inclusive Jeremias, o próximo profeta, Jeremias vai dizer, você se torna aquilo que você adora. O povo de Israel esqueceu a sua vocação, esqueceu qual era o seu chamado, se apaixonou pela sua posição e pelos deuses que poderiam manter essa posição. Nós, como sociedade, nos apaixonamos por deuses que estão nos levando à morte. Nós nos apaixonamos pelo dinheiro. Nós nos apaixonamos pela felicidade no sentido de um prazer momentâneo. Nós nos apaixonamos pelas nossas carreiras, pelos nossos sonhos, e deixamos esses deuses guiar o nosso destino. Nós nos apaixonamos pelo romance, pelo amor como algo que se baseia simplesmente e unicamente num sentimento. Nós nos apaixonamos por aquilo que a mídia vende para a gente como felicidade, como amor. Nos esquecemos do quão difícil é permanecer numa família. Nos esquecemos do quão difícil é um casamento. Aliás, cadê o livro? Leia esse livro. É para você que é solteiro, é para você que é casado há 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos. E é para você que está casando. Leia esse livro. A igreja, e aqui eu faço um parênteses, a igreja lutou durante muitos anos contra a sexualidade precoce. A igreja na qual eu cresci, e outras pessoas, e a gente sabe disso. Lutou muito contra não podemos deixar eles transarem antes do casamento. E lutou tanto contra isso, que esqueceu e baixou a guarda num outro sentido. E outros inimigos se aproximaram. A igreja entregava as pessoas para o casamento achando que cumpria o seu dever. Mas esqueceu de preparar o ser humano. Esqueceu de preparar suas ovelhas para o que é o casamento. Mentiram para a gente, dizendo que se a gente esperasse, a gente ia encontrar a pessoa certa e tudo seria um mar de rosas. Mentira. Não é assim que funciona. A vida não é assim. Muitas das pessoas com quem eu cresci, que eu inclusive considerava casais referências, hoje estão divorciados. Porque não se prepararam para aquilo que é o casamento. Porque fizeram do seu Deus a felicidade. E quando a gente vai olhar para a Bíblia e para os personagens que Deus usa, se tem uma coisa que eles não são, é felizes. Não são. São plenos. Dizem que podem suportar qualquer coisa, porque vivem uma paz que excede todo entendimento. Mas eles não são felizes de acordo com os nossos critérios. Nós, como sociedade, nos apaixonamos por esses falsos deuses. E hoje, ainda que essa profecia não possa ser direcionada para a gente, eu não posso abusar do texto dessa maneira, dizendo que o que Deus está prometendo aqui vai acontecer exatamente da mesma maneira, porque foi prometido para Jerusalém. Mas eu posso sim me apropriar do que Deus está falando nesse texto e encontrar semelhança e paralelo na nossa realidade.
e reconhecer que talvez nós estejamos caminhando para o mesmo lugar. Vamos reler? Veja como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. No hebraico, o que está escrito literalmente é a causa da viúva ou a aflição da viúva não atinge essa turma. A nossa sociedade está cheia de ONG e projeto social, mas a nossa sociedade continua totalmente indiferente àquilo que acontece com o seu vizinho. Ele não está criticando a ausência de projetos sociais. Ele está criticando a insensibilidade daquela população para com a dor do outro, a falta de compaixão. Isso é muito mais importante. A gente, quando começa a pensar em trabalho social, a gente já começa com aquele pensamento, não, mas vamos ensinar a pescar e não dar o peixe, vamos estruturar para que seja sustentável e não sei o quê. Isso é pensamento da mentalidade da monarquia, do rei, que quer ver o quão viável é a compaixão. Mas o pensamento profético, na sua beleza, ele não vê a viabilidade daquele projeto. Ele simplesmente se dói e se atira em direção ao problema. O profeta é aquilo mais próximo que a gente tem de um poeta no Antigo Testamento. Não é à toa que ele escreve de maneira artística, possui uma estética. A sua escrita. Porque ele é o sonhador. Ele não é o arquiteto, ele não é o administrador. E a sociedade precisa de profetas. A igreja tem uma vocação profética. Vocês ficavam assustados com as previsões do Marcel? Mas o profeta precisa ter um descompasso com a realidade. Ele precisa falar de algo atormentador. Ele precisa recorrer a imagens perturbadoras para chacoalhar e acordar o povo do seu sono profundo, do torpor que o envolve. E isso a gente não tem hoje. Infelizmente, somos representados hoje. Eu digo nós, os cristãos, por pessoas que se associam com os ladrões, amam o suborno e adoram os presentes. Nós, como igreja, somos indiferentes porque o nosso licor está aguado. Mas, Lipe, as palavras que Deus diz através de Isaías são muito duras. Ele diz que o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória, removereis todas as suas impurezas e restaurarei os seus juízes como no passado, seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sabe o que eu acho mais bonito sobre a imaginação profética? Não importa o quão pessimista é o cenário previsto pelo profeta, o juízo de Deus nunca é sobre condenação, é sempre sobre restauração.
O fogo de Deus não é o fogo da condenação. O fogo de Deus é o fogo que purifica um metal precioso. O fogo que ele fala depois aqui, ele diz assim: o poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Ele não está falando de um fogo que vem de Deus. Ele está dizendo: o poderoso é a estopa e a sua obra é a fagulha. Ele é destruído pelos próprios deuses. Ele é destruído pelas próprias riquezas, pelas próprias crenças. Ele se condena, enquanto que o Senhor permite que o seu povo seja purificado pela sua ira e pela sua vingança. Palavras que para a nossa sociedade, água com açúcar, a nossa sociedade aguada não consegue digerir. Porque acredita que amor não existe conflito, que no amor não existe repreensão, que no amor não existe a própria violência. E o amor de Deus é um amor verdadeiro, é um amor passional, de quem liga, de quem se dói, de quem se frustra com os seus filhos, de quem se sente traído ao ponto de chamar aquela cidade, aquela população, aquele povo de prostituta. São nessas imagens que a gente reconhece o tipo de relação que Deus tem conosco. O primeiro verso, os primeiros versos aqui do capítulo 1 já dizem o seguinte: ouçam, ó céus, escute, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Esse retrato é nosso. Esse é o nosso retrato. Um povo apático, indiferente, permissivo, aguado, negociou seus valores, negociou a sua essência, permitiu que outros deuses, outras crenças entrassem no nosso meio. E eu não estou falando da cidade, eu estou falando daqui de dentro. Ainda que nós venhamos a comparecer domingo após domingo, nós acreditamos em outros deuses. Usamos esse Deus e esse espaço apenas como parte da nossa superstição. Quando a gente encontra um desafio que não pode ser resolvido com a nossa habilidade, a gente recorre a esse Deus. Mas isso não é fé, isso não é fidelidade, isso não é confiança. Esse texto está falando sim com a gente. Jerusalém, Israel, aquele povo foi eleito para abençoar as outras nações. A igreja de Cristo, ela foi chamada com esse propósito. E a igreja negligencia sua vocação profética. Ela toma forma do mundo. Ela acredita nos mesmos valores. A gente aqui continua crendo no salário que cai no fim do mês. A gente continua crendo e confiando nos diplomas que a gente acumulou. A gente continua crendo e confiando nas planilhas que a gente tem. A gente continua confiando nas conquistas do passado. Ontem o Homero, esse grande amigo que esteve aqui compartilhando um pouquinho sobre essa educação financeira, ele contou a história de um sujeito que foi um cara muito rico e que doou muito. E num determinado momento ele perdeu tudo que ele tinha. E uma pessoa o questionou sobre isso. Como que você se sente agora, sabendo que tudo que você deu está com outras pessoas e você perdeu tudo?
Aí ele falou, tudo que eu acumulei eu perdi. Tudo que eu dei eu ainda tenho. Nós, eu e você, somos esse povo adulterado, esse vinho aguado, essa prata cheia de escória. Nós somos esse povo. A gente se amoldou a outros padrões, a gente elegeu outros deuses, a gente fez alianças com outras crenças para manter o status quo. Quantos de nós não negociamos os nossos valores para permanecer num emprego, para ser aceito por um grupo de pessoas, para ser bem visto? Porque hoje, diferente do passado, a nossa moral, a moral cristã, ela é uma ofensa. Ela é um insulto. E você ser do bem significa você negar uma série de coisas. Quantos de nós não negociamos esses valores, não permitimos ter o nosso vinho aguado? Mas como eu disse, o juízo de Deus não é um juízo fatalista. É um juízo cheio de esperança. E a crise vem para que a gente se lembre de quem é o nosso Deus, quem merece a nossa confiança, quem merece que a gente deposite a nossa esperança. E sabe o que ele diz no capítulo seguinte? Ele diz assim: foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Israel, descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. A promessa de Deus é uma promessa de paz, de plenitude. O horizonte para o qual nós estamos caminhando é esse. Se Jerusalém for quem ela foi feita para ser, foi chamada para ser, se a igreja for quem ela foi chamada para ser, a gente vai experimentar uma realidade diferente. E isso não começa com um movimento institucional. Isso começa na vida de cada um. Hoje nós somos mau testemunho para a sociedade. A gente está preocupado demais em fazer eventos extremamente caros, cheios de iluminação, de personalidades, pessoas super famosas. Hoje a gente está preocupado com isso. Isso é um péssimo testemunho. Péssimo. Todas as movimentações de Deus com o seu povo ao longo da história vieram em momentos de crise. Há relatos de que durante uma grande praga no Império Romano, onde todas as pessoas se retiraram da cidade, os únicos que ficaram lá eram os cristãos, cuidando das pessoas doentes. Não é à toa
que o cristianismo se tornou a maior religião. O discurso do cristianismo não é o melhor, não é o mais interessante para a nossa individualidade. Ele requer sacrifício, generosidade, perdão. Mas a igreja do passado, em muitos momentos, não se acomodou, não ficou sentada no alto, confortável, e ela foi em direção àqueles que mais precisavam. Ela ouviu o clamor, ela estava sensível à causa da viúva. Essa série de mensagens tem como objetivo incomodar tanto a mim quanto a você, para que a gente olhe e volte a se apaixonar pela nossa cidade, pelo nosso trabalho, pela nossa faculdade, pela nossa família, pelos nossos amigos. E olhe para eles como pessoas que pisam no mesmo solo sagrado que você. Essa comunidade carrega o nome dessa cidade, não só pelo nome da cidade, mas por causa do apóstolo que é homenageado. O apóstolo que, diferente da igreja do seu momento, via a beleza, via a graça nas pessoas que a própria igreja do seu tempo não via. Paulo brigava com a igreja, brigava com os líderes, brigava com a turma de Jerusalém. Paulo brigava com Pedro, apóstolo direto, ouviu as palavras do mestre. Paulo exortava e repreendia toda a igreja, porque era em si mesmada. Só que para isso, eu e você, a gente precisa retornar. A gente precisa direcionar a nossa fidelidade ao único Senhor. Para que as pessoas vejam transformação na nossa vida, a gente precisa abandonar os falsos deuses. E para isso, requer muita humildade. Mas eu acho a minha opinião. Esquece. Deixa para você ter alguma opinião lá na frente, depois que você estudou muito isso daqui, depois que você tomou muita porrada na vida. Deixa para ter alguma. Se esvazie das suas opiniões, se esvazie dos seus conceitos. Entenda que os seus olhos e o seu coração são enganosos. Confie somente na soberana graça do nosso Deus, que é suficiente para transformar, restaurar e purificar a nossa sociedade. Porque se o mundo começou no jardim, tenha certeza, a Bíblia nos garante que ele vai terminar numa cidade. E a gente deve olhar para essa cidade com os mesmos olhos que Cristo olhou. E na cruz, conferiu perdão a todos aqueles que o crucificaram. Eu e você. Talvez nada do que eu falei seja uma verdade, nada do que eu falei passe pelo seu crivo de crenças e, enfim, de convicções. Acontece. Mas eu queria te desafiar a permitir deixar essa mensagem, não a minha, essa mensagem de constatação de um problema, de promessa de um juízo, mas acima de tudo, da promessa da restauração e do cumprimento do nosso propósito. A igreja faz parte dessa promessa. A igreja é parte
da promessa que Deus fez para Abraão. Tanto você quanto eu somos chamados para essa caminhada, para esse combate. Talvez você ache que essa palavra não sirva para você porque você já faz tudo conforme manda o figurino. Cuidado, isso é orgulho. Não acho que você não é alvo dessa palavra de Deus. Você é alvo. E tem dimensões na tua vida que talvez até você desconheça, mas que precisam ser transformadas pelo Evangelho. Para que você se humilhe. Para que você entenda que a sua fidelidade, hoje, é só a você mesmo. Você se deita com muitos deuses. Mas Deus tem te chamado para que você volte para casa. E lembre-se que só Ele é o Senhor. Só Ele tem poder para te salvar. E eu não estou falando de salvar do inferno, salvar de um destino eterno. Eu estou falando salvar hoje. Só Ele pode atribuir significado e sentido verdadeiro à sua vida. E dar a paz que excede todo entendimento. Amém? Queria ler um último trecho que está no capítulo 2 e que reforça tudo isso que eu falei. Está no 2:22 dizendo o seguinte: parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Somos uma sociedade dominada por crenças e por uma religião humanista. A Bíblia nos adverte, não confie nisso. Porque ainda que possamos viver numa aparente paz, estamos sendo corrompidos dia a dia por esse conforto. Estamos dia a dia nos tornando reféns dos valores e das riquezas dessa sociedade. Abra mão disso e permita que o único Senhor da sua vida seja Jesus Cristo, o homem de Nazaré, que não considerou a cruz sacrifício difícil demais a ser feito. A ira de Deus era direcionada para mim e para você. Mas Deus é tão misericordioso que entendeu que a gente não dava conta. Jesus assumiu a bronca no lugar, comprou a minha e a sua dívida, assumindo para si toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia. Permita que essa mensagem transforme sua vida, para que Jesus venha viver em você. Não para você tê-lo, mas para que outras pessoas o tenham também. Amém? Vamos orar? Se você quiser, feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça, fique à vontade. E eu queria que no teu íntimo, queria que no teu coração você investigasse e você identificasse alguns desses falsos deuses que têm direcionado a tua caminhada. Algum desses deuses nos quais você tem se apoiado para a manutenção da sua posição de conforto. Investiga o teu coração agora. Ao mesmo tempo que você permite que o Espírito de Deus sonde você. Um grande amigo meu me disse que ele precisa se converter todos os dias dos seus maus caminhos.
que talvez isso seja verdade. Você já se converteu hoje? Você já reconheceu? E não é reconhecer de maneira intelectual, não é afirmar isso. Permitir que Jesus seja Senhor da tua vida é permitir que Ele seja Senhor sobre as tuas decisões, sobre os teus sonhos. Isso custa muito, custa demais para cada um de nós. Porque ainda que Jesus diga que o fardo dele é leve, e realmente é, mas só o é para aqueles que conseguiram abrir mão das suas coisas, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão das suas riquezas, para que suas vidas sejam totalmente e unicamente dele. Deus se revela na história e isso é um consolo para nós. Porque toda purificação, todo juízo, toda transformação, todo o processo de nos lapidar acontece numa jornada, acontece numa caminhada, não é do dia para a noite. Você não precisa olhar para a sua vida e ter pena de você. Você não precisa se sentir culpado ou culpada. Você precisa simplesmente se aproximar dele e permitir que ele conduza os teus caminhos. Que ele te guie nas veredas da justiça e que ele te acompanhe. Ainda que seja no vale da sombra e da morte. Não saia daqui hoje acreditando que você pode resolver os seus problemas. Não saia daqui hoje confiando no coração humano. Desconfiar do coração humano não é amar menos as pessoas, pelo contrário. É você reconhecer que elas são tão falhas quanto você. É você ter compaixão. Senhor, nos aproximamos de Ti. Nos colocamos diante da Tua presença, humilhados pela Tua palavra, porque somos uma prostituta. Nos deitamos com muitos deuses, buscando os nossos próprios interesses, sendo fiéis apenas a nós mesmos. Mas, Pai, venha sobre nós, nos guie em caminhos difíceis, que talvez tenhamos que passar pelo fogo da purificação. Onde seremos forjados para um reino perfeito, para uma cidade perfeita. A cidade de retidão, uma cidade que é fiel. A gente não tem ilusão, Pai, de que somos capazes de resolver os problemas do mundo. Sabemos que o Senhor já está se ocupando dessa tarefa. Mas queremos Te encontrar nessa luta. Queremos Te encontrar no campo de batalha. Queremos lutar ao Seu lado, combater o bom combate e completar a prova. Nos ajude, Senhor, a abrirmos mão daquilo que achamos que é precioso para nós. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Venha com a Tua graça, que o Teu Espírito nos confronte e nos convença do quão pecadores somos. De que temos poucos direitos quando olhamos para o sacrifício que o Teu Filho fez na cruz. No nome de Jesus, Senhor.
seja conosco. No nome de Jesus. Amém. Como de costume, a gente vai terminar cantando. E eu queria que você cantasse, não só com os teus lábios, mas que esse cântico, esse compromisso que você está fazendo diante de Deus, seja uma verdade na tua vida, no teu dia a dia, nas tuas decisões. Amém?